Senhor, queridos, Amém. gostaria de convidá-los a abrir as suas Bíblias em Colossenses, capítulo de número 3, versículo de número 1. O título diz: Pensai nas coisas que são de cima. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Colossenses, capítulo de número 3, verso de número 1. Quem não encontrou pode estar achando aqui no telão. Nosso irmão Samuel fez o favor de pôr para nós. E vamos efetuar a leitura em nome de Jesus. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes quando viveis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo: da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, porque já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestistes do novo que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Onde não há grego nem judeu, circunciso nem incircunciso, bárbaro, cita, servo livre, mas Cristo é tudo e em todos. Revesti-vos, pois, com Ele, eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei-vos também. E sobre tudo isso revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graça a Deus Pai. Amém? Amém. Aqui nós estamos sendo exortados da maneira certa que devemos nos comportar como os cristãos. É interessante que quando Jesus ele começou o seu ministério, a palavra de Deus diz que ele vieram para os seus não receberam. E o que isso quer dizer? Jesus ele já estava no princípio. No princípio Deus criou. Jesus também é Deus, então ele estava naquele lugar com Deus criando os céus e a terra. E o Espírito de Deus ele se movia sobre a face das águas. A Bíblia diz isso lá em Gênesis, capítulo de número 1. E é interessante nós sabermos que sobre tudo isso, depois de nós ressuscitarmos e tornarmos um novo homem, uma nova mulher, nós temos, a partir desse momento, obrigações a fazer como servos e filhos do Senhor. A palavra de Deus diz que aquele que está escrito em Cristo Jesus, nova criatura é. E a palavra de Deus diz que nós somos feitos criatura. E quando fomos feitos criaturas, nenhum de nós tínhamos Deus por Pai. Mas quando nós decidimos entregar a nossa vida para Ele, fomos feitos filhos e filhas de Deus. Então, se você se pergunta como é que está a sua vida espiritual nesse momento, saiba que a partir do momento que você entregou a sua vida para Jesus, você foi feita filha dele. Amém, Pai. E é interessante que Jesus ele pregava por parábolas, Jesus ele pregava com ilustrações, Jesus ele pregava usando a sua vida.
Jesus ele pregava de todas as formas para todos aqueles que estavam ao seu redor, mas somente os discípulos recebiam a palavra de Deus e cumpriam verdadeiramente. Mas a partir daquele momento em que Cristo ele começava a pregar, muitas vidas se rendiam aos seus pés. Nós vemos muitos exemplos na Bíblia. E quando nós fomos feitos filhos de Deus, Ele nos deixou uma ordenança. Lá em Romanos capítulo 8, versículo de número 16. Vamos abrir lá. Aqui no telão. Romanos 8, capítulo de número 16. E o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Pode continuar. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste mundo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Jesus ele era manifesto nos dias dele. Quando Ele estava conosco em terra, Ele pregava a palavra e Ele fazia o possível e o impossível. Ele curava, fazia milagres, ressuscitava morto. Ele fazia todo tipo de milagre. E Ele nos disse que nós poderíamos fazer tudo o que Ele fez e até possível mais. Amém. E o que essa criatura, as criaturas que estão neste mundo, que não vieram a Deus, que não buscaram a Deus, esperam, é que nós façamos alguma coisa por eles. E o que é necessário fazer? É necessário pregar o Evangelho. Amém. O Evangelho, a palavra Evangelho significa boa mensagem ou mensagem boa. Amém. E a mensagem que Ele nos deu está neste livro, a Bíblia, que foi capacitada, que foi escrita por homens, mas guiada por Deus, inspirada por Deus. E Deus nos deixou essa palavra para que um dia todos nós nos levantemos e possamos pregar e proclamar essa palavra. Porque essa palavra tem poder, essa palavra ela tem glória sobre ela. E isso não vem de nós, é um dom que vem de Deus. Lá em Efésios capítulo 2, vamos abrir lá. Santo Deus de poder e glória. Efésios capítulo 2, versículo 1. E vos vivificou, estando-vos mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, não filho de Deus, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, vos vivificou, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, a quais Deus preparou para que andássemos nelas. As boas obras é a palavra de Deus. Tudo que nós temos aprendido é que devemos andar conforme a palavra de Deus. Esse aqui é o nosso guia. Se nós fôssemos fazer um turismo, se nós fôssemos por um lugar diferente, cujo nós não conheceríamos, seria necessário que um guia turístico nos guiasse. Por quê? Porque nós não saberíamos onde pisarmos, nós não saberíamos onde estivéssemos. E essa Bíblia foi feita para que, passado tudo o que está passando nos dias de hoje, possamos continuar firmes e fortes diante da presença de Deus. E tudo quanto está escrito aqui, por trás há um segredo. E o segredo é acreditar que essa palavra tem poder. Amém. E se não acreditarmos, como é que essa palavra agirá em cada um de nós? A palavra diz que liberta. E se a palavra liberta, o que esperamos para ser libertos por Deus? A partir do momento que entregamos a nossa vida para Deus, nós tivemos muitos compromissos, nós tivemos muitas coisas boas neste mundo, mas que não é agradável aos olhos de Deus. O que é agradável aos olhos de
de Deus é andar conforme a tua vontade. E a igreja, ela necessita ser erguida para proclamar essa palavra. O significado de igreja significa tirados para fora. Igreja significa tirados para fora. Evangelho significa boa mensagem. E o que devemos fazer é sair afora pregando esta palavra, sendo a verdadeira igreja de Cristo. Cada um de nós recebemos uma porção da graça de Deus. Cada um de nós recebemos uma porção, talvez uns 100, outros a 70, outros a 60, mas todos nós recebemos algo diferente. E talvez o seu dom seja louvar, talvez o seu dom seja pregar, talvez o seu dom seja pregar dons espirituais. Eu não sei, queridos, mas a palavra de Deus, ela nos diz que cada um de nós... Glória a Deus, Deus seja louvado. Me ligando uma hora dessa, não é de Deus não. Todos nós somos feitos filhos de Deus. E se somos feitos filhos de Deus, temos que proclamar essa palavra que Ele nos deixou. Amém. Da mesma forma que Ele fez com cada um de nós. Um dia estávamos neste mundo necessitando de uma correção, necessitando de um carinho, necessitando de um apoio, necessitando de uma palavra de conforto. E viemos até a casa de Deus e recebemos a palavra. Amém. E cremos na palavra. E se nós cremos, o que impede que os outros que estão afora creiam na mesma palavra que nós cremos hoje? Jesus, ele nos ensina algo muito grande. A palavra de Deus diz que todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Isso significa que um dia todos nós pecamos e continuamos pecando muitas vezes, mas o pecado deve todos os dias ser purificado por Deus. Jesus, ele nos perdoa, Jesus, ele nos ama, ele é misericórdia, ele é bondoso, ele é benigno, mas é necessário que o esforço venha de nós. Amém. Ele já fez o melhor por cada um de nós, que foi entregar o seu Filho por amor de cada um de nós naquela cruz para morrer pelos nossos pecados. E da maneira que foi feita, nós não podemos fazer. Ele já fez o possível e o impossível. Ele sofreu tudo o que não era para ter sofrido por cada um de nós. Naquele lugar não era para estar a Ele, era para estar cada um de nós. E só o que Ele pede, só o que Jesus pede, é para que, se estamos juntamente com Ele, é para tomar a nossa cruz e seguir Ele também. Ele vai à frente, nós vamos atrás, seguindo o que Ele nos deixou, as ordenanças, os mandamentos, um por um. Porque no dia em que Ele voltar, nos encontraremos preparados. Amém? Amém. Vocês estão entendendo? Amém. Glória a Deus. Abra aí, Samuel, Romanos capítulo 5, versículo 19. Deus seja louvado, Pai. Deus santo de mistério. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Ele nos deixa cada mandamento, cada história, para seguirmos os mesmos passos que Ele nos deixou. E durante todo o percurso da Bíblia vemos que muitas outras pessoas decidiram seguir o mesmo Deus. E foi provados com fogo. 3 pessoas se negaram a dobrar aos pés do rei e clamar a Ele, porque serviam a Deus. E eles foram jogados numa fornalha de fogo ardente. E naquele momento em que foram jogados, o rei, ele teve que abaixar a sua cabeça. Por quê? Porque quando estamos em Deus, o impossível acontece. Amém. E o rei, vendo que eles estando na fornalha de fogo, andando, e havia mais um, que era nosso Senhor Jesus Cristo, o rei dobrou os seus joelhos e adorou a Deus, porque sabia que esse Deus existia. Porque ele pensou em seu coração, ele pensou sobre a sua alma e sobre o seu entendimento, sobre o entendimento de cada um de nós. Não seria possível sobreviver àquela fornalha, mas para aqueles 3 homens foi possível, porque Deus estava com eles. E porque eles decidiram seguir a esse Deus. Deus, ele vê graça em cada um de nós.
A palavra de Deus diz que somos a menina dos seus olhos. Amém. Jesus, ele nos olha de uma maneira grandiosa. Ele vê que nós somos pecadores, sim, ele vê que somos pecadores. Mas ele vê que também é possível se afastar dos pecados. Ele vê que também é possível que nós se reconciliamos com ele todos os dias e nos tornemos uma pessoa melhor. Glória a Deus. E para isso acontecer, nós temos que seguir os passos que ele nos deixou. A palavra de Deus diz que quando Jesus ele passava por um momento difícil, ele recorria ao Pai. E como é que ele fazia isso? Ele subia ao monte para orar. Glória a Deus. E ele levava com ele 2 discípulos. E aqueles discípulos não conseguiram orar por ele. Por quê? Porque eles não estavam em Cristo Jesus, mas era necessário estar. Jesus era necessário passar por aquele processo. E ele passou. E ele disse ao Pai: Pai, se possível, afasta-te de mim esse cálice. Mas não era possível. Para que possamos estar aqui na noite, na tarde desse dia, foi pago um alto preço e foi preço por sangue. E esse preço era para ser passado por cada um de nós. Cada um de nós era para ter sofrido aquele problema. Cada um de nós era para ter jorrado sangue das nossas vestes. Era para ter uma coroa de espinhos sobre as nossas cabeças. Era por termos segurado uma cruz de mais de 2 metros de altura, que pesava o dobro do peso de Jesus, que pesava o dobro do peso de Jesus. Era necessário que cada um de nós passasse por esse problema. Mas Jesus curou as nossas dores e passou por esse processo, porque só Ele conseguiria. No meio do caminho nós fracassaríamos. No meio do caminho Ele sabia que nós não conseguiríamos passar. E Ele passou por tudo isso. Amém, que deveríamos nós passar. É verdade, meu Deus. Para que um dia possamos sermos libertos, e fomos libertos por Ele. Amém. Aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura Amém, é. Pai. E eu me pergunto, o que estamos esperando para fazer esse ide por todo mundo e pregar o Evangelho? É, Pai. Esse mandamento que Jesus nos disse, ide por todo mundo e pregar o Evangelho, está lá em Marcos capítulo 16, versículo 15. Se você puder ler na sua casa, entenda que é necessário passar pelo processo. E Jesus nos ensinou que era necessário pregar esta palavra. Esse mandamento que Ele nos deixou é um mandamento universal. Não é um mandamento somente para um, não é um mandamento somente para aquele que sabe pregar. É um mandamento para todos. E se você pensa que só estando aqui neste culto religioso, que só estando aqui neste lugar está bom, saiba que não está, porque é necessário ir afora pregar esta palavra. É necessário ir afora pregar o Evangelho. É necessário evangelizar, é necessário cantar louvores, é necessário que nós cresçamos em graça e em conhecimento debaixo da lei do Senhor. Aleluia. E é necessário que passamos por esse processo dando glória a Deus. Amém. A palavra de Deus diz que quando Jesus foi tentado pelo diabo, ele tinha feito um jejum de 40 dias e 40 noites. Por quê? Porque ele sabia o que esperava ele. Ele sabia que ele seria tentado pelo diabo. E nós, todos os dias, somos tentados por ele. Seja pela nossa carne ou seja por ele mesmo. Todos os dias passamos por um momento diferente nas nossas vidas. E temos que crer que o possível vai acontecer. E o impossível também. Amém. Mas é necessário crermos. Todos nós passamos por momentos de dificuldade. E o melhor exemplo que possamos ter para continuar firme nessa batalha é Jesus. Amém. Porque o que nós temos passado hoje não se compara nem um pouco com o que ele passou no dia dele. Verdade, meu Pai. Às vezes nós pensamos, Pai, porque nós passamos por esse processo. Porque o Espírito de Deus, porque Deus e porque o Filho é glorificado por tudo que nós passamos. E temos que passar por todos os processos dando um sorriso, dando glória a Deus, dando aleluia, estando aqui nessa casa de oração orando, estando lá fora pregando o Evangelho sobre a nossa casa, sobre a nossa família e vivendo aquilo que Ele nos deixou. Abra aí, Samuel, vai em Salmos, capítulo de número 1. Glória a Deus, Deus seja louvado, Pai. Santo Deus, Deus de poder e glória. Versículo 1 também. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite.
pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Esses ímpios, que a palavra nos diz, um dia fomos também. E nós não sabemos quem será eleito. Nós não sabemos quem subirá aos céus. Nós não sabemos quem pegará o seu galardão do dia que chegar até Jesus. Não sabemos. Como o nosso pastor sempre diz, salvação é departamento de Cristo. Salvação é departamento de Deus. Nós só temos que fazer o ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Aquele que crer e for batizado será salvo. Mas para crer nesta palavra, é necessário que alguém pregue. É necessário que essas pessoas que estão lá fora ouçam falar de Jesus. E se nós não pregarmos esta palavra, não será possível que essas pessoas se arrependam. A palavra ela nos diz que todo pastor, ele pagará conta a Deus pelas ovelhas que foram perdidas. Mas todos nós somos filhos de Deus. E todos nós apacentamos ovelhas. Tem um ditado muito popular sobre a igreja que diz: é ovelha apacentando ovelha. Por quê? Porque a ovelha, ela tem um grau de olhos muito... A visão dela é muito pouca e é necessário que uma guie a outra. E é necessário que à frente tenha um pastor. E esse pastor, ele é o nosso Cristo que está sobre cada um de nós. Glória a Deus. Que está andando conosco. E quando cairmos naquele buraco, é Ele que vai estender a mão e vai pegar cada um de nós. Amém, Pai. Aquele que sente falta de uma ovelha tem que ligar para ela, irmãos. Nós estamos com um projeto novo que o nosso pastor nos colocou, que é começar a fazer visitas. E nós estamos indo nos lares, estamos indo nas famílias, estamos pregando o Evangelho. E nessa semana passada nós fomos numa casa. E essas pessoas, elas ficaram felizes em nos receber. Essas pessoas ouviram a palavra de bom grado. Glória a E Deus. naquele lugar houve uma comunhão tão grande. Glória a E Deus. fazia muito tempo que essas pessoas não ouviram falar de Jesus. Fazia muito tempo que eles não estavam aqui conosco. E nós fomos lá até eles pregar a palavra de Deus. E o Silas, que abriu o culto, ele disse assim: eu não sei o que falar nessa noite. Nós estávamos à noite, numa terça-feira, lá pregando a palavra de Deus. E o Silas disse assim: eu não sei o que falar para essa família. Porque quando eu entrei aqui, eu senti Jesus já estava. Glória a Deus. Por quê? Porque aquela família já tinha o dom, aquela família já tinha Jesus no coração. Glória a Deus. Só era necessário que a palavra fosse pregada mais uma vez para que elas criem novamente. Amém. Mas Jesus já estava lá. Glória a Aquelas Deus. pessoas já creem na palavra. Só que às vezes é necessário que você pegue na mão do seu irmão e traga ele para dentro novamente. Por quê? Porque todos nós passamos por momentos difíceis e temos um pastor do nosso lado que nos aconselha. Temos um pai que em todo momento está ouvindo as nossas orações e tem feito o melhor por cada um de nós. Quando Jesus ele chegou para Pilatos, a palavra de Deus diz que foi feito um julgamento. Antes de Jesus ser crucificado, ele passou por um julgamento. E quem fez o julgamento foi o povo. O povo que ouvia a palavra de Jesus, que estava lá com Jesus e ouvia e via todos os milagres que Jesus fazia. E o julgamento foi o seguinte: Pilatos perguntou ao povo: quem deve sofrer a condenação? Jesus ou Barrabás? Quem sofreu foi Jesus, porque o povo preferiu soltar Barrabás da prisão ao ouvir mais um pouco a palavra de Deus. O coração dos homens ele está endurecido, e a palavra de Deus diz que com o passar dos tempos o amor de muitos esfriaria. Verdade, meu Pai. Mas a palavra é clara. Ela diz o amor de muitos, não o amor de todos. Há muitas vidas que padecem. Por quê? Porque não pregamos a palavra de Deus. Porque não realizamos o ide por todo mundo e pregar o Evangelho. E todos nós somos levantados com um dom. E esse dom é pregar a palavra de Deus. Verdade, meu Pai. E se nós não nos levantarmos e entender que é necessário pregar a palavra de Deus,
muitas vidas serão perdidas, e talvez até nós mesmos, se não nos levantarmos e pregar a palavra de Deus. Quando nós subimos a esse púlpito para pregar a palavra de Deus, antes que nós pregássemos, a palavra nos confronta em nosso coração. Por quê? Porque nós subiremos aqui e pregaremos para uma igreja que passa pelo mesmo processo. Mas antes a palavra confronta. E se a palavra não confrontar, ela não está em seu coração. Verdade. Nós temos que ouvir essa palavra de bom grado. Nós temos que seguir os mandamentos de Jesus. Temos que pensar que ainda é possível que muitas almas se arrependam. Nós não sabemos nem o dia e nem a hora que Cristo irá voltar. Dessa maneira, mas assim como aquelas 5 prudentes estavam preparadas, nós temos que estar também. Amém. E é interessante que quando foi feita esta parábola das 5 loucas e das 5 prudentes, as 5 prudentes ainda tentam ajudar as 5 loucas. É interessante porque aquelas 5 loucas, elas não vieram preparadas, não levaram azeite consigo. Mas para que as lamparinas continuassem acesas, era necessário ter com elas o azeite. E as 5 prudentes, elas falaram o seguinte: elas não disseram para ela, já era, perdeu, Jesus vai voltar e só nós subiremos. Elas não falaram isso. Ela falou, talvez seja possível que vocês vá lá e comprem azeite e voltem com as lamparinas acesas. Elas ainda deram uma chance para que elas tentassem, mas infelizmente elas não conseguiram. E nós temos que fazer isso todos os dias da nossa vida. Mortificar a nossa carne. Nós somos ressuscitados dentre os mortos. A partir do momento que descemos as águas, nós somos feitos novas criaturas. O velho homem saiu de todos nós. E a partir desse momento subiu um novo homem, uma mulher. E nos foi dado um mandamento. E é o ide por todo mundo e pregar o Evangelho. E essa palavra ela tem que confrontar em nossos corações. Amém. E nós temos que nos ligar porque é evidente que Jesus está voltando. Amém. Em Mateus capítulo de número 24, nós vemos que esta passagem com que Cristo nos ensina, muitas coisas aconteceriam e ainda assim não seria o fim. Mas muito daquilo que está lá em Mateus capítulo de número 24 já está acontecendo nos dias de hoje. Isso significa o quê? Significa que Jesus está voltando. A palavra de Deus diz que com o passar dos tempos seria abreviado as horas, seria abreviado o tempo, seria abreviado o dia e a hora. Por quê? Porque nós talvez não conseguiríamos suportar as adversidades desse mundo. Mas a palavra de Deus diz que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E se nós queremos que a palavra ela tem poder, na tarde desta noite, façamos uma oração. Amém. Para que Deus possa nos ressuscitar dentre os mortos. Amém, Pai. Porque como também nós fomos feitos novas criaturas, outras pessoas podem ser ajudadas. A palavra de Deus diz que não angústia nasce o irmão. E fora desta igreja, fora desta casa que é chamada casa de oração, há muitas vidas padecendo. E há muitas vidas padecendo porque não pregamos a palavra de Deus. No meu tempo de escola, porque eu já não quero estudar mais, eu já era crente, né? E assim que eu batizei, assim que eu desci as águas, eu fui para a escola no dia seguinte e 2 amigos meus vieram para mim e falaram assim: Vinícius, eu vi que você se batizou, muito legal. Aí eu falei, obrigado. Aí eu falei, mas você sabe, eles falaram assim, mas você sabe, né? Você se batizou hoje, mas amanhã você é um pecador de novo. Amanhã você já caiu. Amanhã você já não se levanta mais. E eles falaram bem assim para mim. Ele falou, e um que estava com eles era cristão. E ele usou o exemplo do próprio amigo para falar que eu não suportaria a diversidade desse mundo. Que no dia seguinte eu já não conseguiria mais sobreviver. Que no dia seguinte eu já sairia da igreja pela porta que eu entrei. Mas hoje, para a glória de Deus, faz 2 anos, 4 anos, aliás, que eu me batizei e não saí da presença dele. Mas se eu tivesse tomado aquela ofensa, se eu tivesse tomado aquela palavra sobre mim, talvez eu não estaria aqui nessa noite. Mas o que foi necessário para que eu pudesse continuar? Somente crer nesta palavra. Amém, Pai, glória a Deus.
Porque se eu tivesse ouvido o que eles me disseram, eu não estaria aqui hoje. Mas eu não parei por aí. Eu segui somente as palavras Glória a que Jesus disse. Deus. Louvado seja O mundo ele não tem nada para nos oferecer, realmente não tem. Verdade. Há muitas coisas que são boas, que até agradam aos nossos olhos, e que até agradam aos olhos de Deus, mas também há muitas coisas que são ruins. Todos nós queremos uma casa boa, todos nós queremos um carro bom, um emprego bom. Mas para que nós possamos ter tudo isso, nós precisamos passar por um processo. E é crer que Deus faz o possível e o impossível pelas nossas vidas. E eu comecei, o primeiro versículo em que eu abri, Colossenses capítulo de número 3, a palavra de Deus buscar as coisas que são de cima. Glória a Deus. E eu prefiro estar aqui na presença de Deus do que estar em outro lugar. Amém, Pai. Glória a Deus. Eu ainda estudo, igreja. Eu ainda estudo. Eu estudo remotamente. Eu estudo pelo celular. E agora eu tenho que estar na escola. Só que eu abri mão. Eu prefiro estar aqui. Amém. Não é que eu não queira somente estudar. É que eu não quero passar os meus tempos, o tempo que eu tenho naquele lugar. Que não tem nada para me oferecer. Eu posso estudar remotamente. Falta um mês para acabar as aulas. Amém. E eu prefiro estar aqui. Glória a Deus. Por quê? Porque naquele lugar eu vou me deparar com as mesmas pessoas Verdade. que vão usar da minha vida, porque elas conhecem. Em todos os momentos elas têm olhado que nós temos passado para me tirar da presença de Deus. Então eu prefiro estar aqui. Amém. E no meu serviço não é diferente. Às vezes eu não queria estar lá. Por quê? Porque há muitas pessoas que não são cristãos e às vezes nos desanima estar naquele lugar. Mas é necessário estar. Amém. É necessário que a gente acredite na palavra de Deus. Amém. É necessário que a gente busque ser reforçados e ser instruídos a partir da palavra de Deus. Nós temos que meditar na lei de dia e de noite, temos. Por quê? Porque só assim poderemos nos separar deste mundo. Com oração, com súplicas, com ação de graças, com louvor, com jejum, com oração e com leitura. Com muitas coisas que a palavra de Deus nos ensina, podemos nos aproximar de Deus. Amém. E é necessário que a gente se aproxime desse Deus para pregar a palavra de Deus. Amém, Senhor, dessa maneira. Então que nessa tarde possamos nos levantar, queridos. Amém, Pai. Não acredite que não seja possível, não acredite nisso. Amém. Jesus, ele foi o maior exemplo Amém, Senhor. de que era possível. Senhor. Para que o milagre fosse maior, não foi 3 dias que Lázaro ressuscitou, foram 4. Amém. Por quê? Porque o milagre foi maior. É verdade. As irmãs de Lázaro disseram o seguinte, que não iriam tirar a pedra que estava sobre o túmulo, porque já fedia. Não acreditavam que Deus poderia fazer o impossível. Mas era necessário que elas criam. Amém. E quando Jesus foi participar da ceia, e quando Jesus chegou a casa e foi participar com os discípulos, Tomé disse assim: eu não acredito que é o Pai, eu não acredito que é o Filho, deixa eu ver sua mão. Jesus mostrou a mão e viu os buraquinhos lá na mão dele, e viu o Espírito de Deus ali naquele lugar. E a partir daquele momento ele acreditou, mas antes não acreditou no que Jesus estava dizendo. Mas é necessário que nós acreditemos. Amém, Pai. Amém. Então que nessa tarde possamos crer na palavra de Deus. Eles têm nos instruído de uma forma tão grande, igreja. E nós vamos passar em todo momento por dificuldades, vamos passar em todo momento por tribulações, mas é necessário acreditar que Deus está conosco. Amém. Eu não sei o que cada vida tem passado aqui nessa tarde, mas eu sei que independente daquilo que você tem passado, creio que Deus está com você. Amém. Vamos fazer uma oração, se coloque sobre os seus pés em nome de Jesus. Quem puder, vamos clamar ao nosso Deus. Pai querido, Pai amado, Senhor, a Tua palavra foi pregada aqui nessa noite. E foi breve, Pai amado, os relatos com que o Senhor nos deixou aqui nessa noite. Pai amado, nós queremos seguir os Teus passos. Nós queremos seguir os Teus mandamentos, Pai amado, as Tuas ordenanças. E é necessário, Pai amado, que cremos na Tua palavra. E cremos, Pai amado, que o Senhor está aqui conosco nessa tarde. E eu peço, Pai amado, que o Senhor nos use, Pai querido, como uma ferramenta em Tuas mãos.
Nós ouvimos aqui nesta tarde que devemos realizar um ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. E eu creio, Pai amado, que muitas das vidas que estão aqui, se não todas, querem fazer esta palavra, querem cumprir o teu querer e a tua vontade, Pai amado. Então eu peço que o Senhor nos levante, Pai querido, que o Senhor, Pai amado, possa levantar obreiros, pessoas para pregarem a tua palavra, e nos use, Pai amado, de uma forma grandiosa, Pai querido. Nós somos os teus filhos, somos os teus servos, e não queremos andar, Pai amado, conforme o mundo, mas queremos andar conforme a tua palavra, Pai amado. E pedimos, Senhor, que a tua graça ela venha nos bastar aqui neste lugar. E que possamos receber, Pai amado, uma porção recalcada, sacudida e transbordante da tua presença. E crer, Pai amado, que as oportunidades que temos para pregar aos nossos amigos, aos nossos colegas, ao nosso chefe, a cada um que está na nossa casa, é necessário pregar a palavra de Deus. Então, Pai amado, que possamos crer, Pai querido, que nós temos a palavra de Deus em nossos corações e recebemos ela não somente, Pai amado, para que continuemos firmes, mas também para que possamos proclamar esse Evangelho. Então que o Senhor nos use, que o Senhor nos honre, Pai amado, e venha derramar uma porção infinita do seu poder sobre cada um de nós, em nome de Jesus, Pai amado. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. E graças a Deus.